o qual toda a matéria existente deverá desaparecer como tal, por desintegração atômica, e, por meio das formas dinâmicas, voltar ao estado originário da substância, da qual proveio. A contemplação desta visão leva-nos a uma conclusão estranha, que o nosso universo, esse que a ciência estuda e que aceitamos como base da pesquisa para o conhecimento, não representa a criação nem o verdadeiro estado do ser, mas apenas um estado patológico transitório, de que, só indiretamente, podemos reconstruir o estado perfeito e definitivo. Essa conclusão implica outra, o método adotado pela ciência, ou seja, o da observação e da experiência, aplicados aos fenômenos desse universo, jamais poderá conduzir-nos ao conhecimento das causas primeiras. Isto não só porque para reconstruir o plano geral, seria preciso percorrer toda a fenomenologia do universo no infinito do espaço e do tempo, mas sobretudo porque o mundo fenomênico é apenas um derivado corrompido de um estado de perfeição originária bem diferente. A ciência ignora tudo isso, e em suas investigações considera sólida a realidade dos fatos, ao passo que eles representam uma imagem contorcida e opaca da verdade. No futuro, o homem usará métodos totalmente diferentes de pesquisa. Seu conhecimento é ainda insignificante, diante de tais problemas máximos, ele nada sabe de positivo, sua evolução ainda se encontra imersa na fase animal, e ele ignora a espiritual que o aguarda, sua atual posição no caminho da subida, se já o distancia da pedra, deixa muito mais distante ainda dos planos espirituais que o esperam. Nosso atual mundo pode se considerar um composto híbrido, em parte constituído por uma ossatura material, sobre a qual a vida se está elevando e assim realizando seu trabalho de reconstrução espiritual. Somos por isso constituídos de dupla natureza, feitas de dois termos em contraste, na qual lutam o bem e o mal, a luz e as trevas. Nossa unidade é uma conjunção de dois elementos antagônicos, o passado que não quer morrer e o futuro que quer nascer em seu lugar. Assim, somos feitos de infinito aprisionado no finito, do absoluto fragmentado no relativo, de felicidade que chora na dor, de sabedoria que se tornou ignorância, de vida eterna despedaçada no ciclo das vidas e das mortes. Somos verdadeiramente anjos decaídos. E então, para reencontrar o infinito, vamos acumulando insaciavelmente fragmentos de finito, e tentamos aproximar-nos da imortalidade agarrando-nos esta vida breve e prolongando a recordação dela com grandes obras. Desmoronou o gigantesco edifício, e estamos recolhendo as pedras espalhadas no chão. Experimentamos reuni-las umas sobre as outras, e já levantamos algumas paredes. E prosseguimos, cimentando as pedras com lágrimas e sangue, para tornar a fazer a nossa bela morada de conhecimento, de liberdade e de bondade, donde saímos. Estamos cansados e quereríamos parar, mas acicata-nos o horror do vazio, das trevas e da dor, da morte em que mergulhamos. Queremos viver, e a centelha divina originária do Espírito, embora sufocada nas angústias da morte, não pode morrer. Ela sobreviverá a todas as lutas e a todas as dores, até que o organismo imperfeito, correndo em busca da perfeição, a torne a encontrar, e tudo assim fique sanado, para poder reentrar no seio do grande organismo perfeito de onde saiu tudo no Deus. Chegados a este ponto, verificamos que a visão nos levou ao âmbito do tema desenvolvido em A Grande Síntese. Como podemos perceber só agora, ao termos diante dos olhos toda a visão, aquela obra abrange apenas uma parte dela e não esgota o problema, como muitos pensaram. Na verdade, após haver brevemente feito, no princípio, uma ligeira referência ao primeiro período, o evolutivo, aquele volume aceita o fato consumado, sem indagar-lhe os precedentes e as causas, e dirige-se para a estrada que devia percorrer, que é o segundo período, o evolutivo. A Grande Síntese mostra-nos o percurso desse caminho ascensional partindo da matéria, da sua origem e evolução,
através das formas da energia, depois da vida mineral, vegetal e animal, subindo sempre até o homem, ao seu espírito, ao seu mundo social e moral, até ao seu futuro nos mais altos planos da existência. É isto que está contido naquele volume. Ele vai da matéria para o espírito. Mas as razões últimas do processo involutivo-evolutivo e da estrutura atual de nosso universo, a visão completa que abarca o quadro todo, e não apenas a segunda metade do ciclo de queda, tudo isso está além dos limites que a grande síntese se impôs. Mas aquele livro tinha em mira, sobretudo, o homem e seus problemas científicos, sociais e morais. Sua finalidade foi resolver o problema do conhecimento, mas do conhecimento humano, o qual o homem julga ser tudo, porque é conhecimento e do seu universo, que ele crê ser tudo. Mas uma vez registrado o pensamento de a grande síntese, a visão se alargou com a contínua maturação do espírito e o olhar estendeu-se para horizontes mais vastos, levando-me além dos limites de nosso universo, que vai da matéria ao espírito. Então, uma força me arrastou e me colocou diante do pensamento de Deus. Não posso dizê-lo de outro modo, porque foi isto que me aconteceu. Tive a sensação nítida de que a fonte da inspiração não era mais Cristo, o Filho, quem a grande síntese falara aos homens sobre seus problemas, mas que a fonte era o Pai, o Verbo Criador, que queria lançar luzes sobre os problemas máximos, cuja solução está além das capacidades racionais e dos meios de investigação do homem. Nasceu assim o volume Deus e Universo, que já não é mais uma síntese científico-espiritual, mas uma síntese teológica. Ora, se a grande síntese está mais próxima dos problemas humanos que mais interessam a ciência e a vida, e se pôde mergulhar na análise para dela deduzir a síntese, o seu campo entretanto não supera os limites de nosso universo. Ao contrário, o volume Deus e Universo quis ultrapassar esses limites, resolvendo numa visão suprema, também os problemas máximos. Considerando isso, a grande síntese fica enquadrada no sistema deste segundo volume, como um momento dele. Se ela representa a síntese do conhecimento humano, Deus e Universo representa a síntese do conhecimento divino. E é somente assim que o quadro está completo e que se pode ver quanto conhecimento ainda havia, além daquele primeiro tratado, pois esta última visão levou-nos para além de todas as nossas dimensões, diante do absoluto e do infinito. Estes confrontos permitem-nos aprofundar alguns conceitos de a grande síntese. Nos seus primeiros capítulos, leva-nos aquela obra ao infinito, de onde tudo derivou, explicando que as fases alfa, beta, gama não esgotam todas as dimensões do ser, mas que elas se estendem de mais infinito a menos infinito, de modo que a queda ou evolução não foi de alfa a gama, mas de mais infinito a menos infinito, e ao contrário, que a subida ou evolução, não foi de gama a alfa, mas também de menos infinito a mais infinito. De modo que o ciclo de queda, acima examinado, alfa vai para beta, vai para gama, vai para beta, vai para alfa, não esgota todo o seu caminho, que deveria ser, ao invés mais infinito vai para menos infinito, vai para mais infinito, ou mais exatamente, mais infinito vai para mais y, vai para mais x, vai para alfa, vai para beta, vai para gama, vai para menos x, vai para menos y, vai para menos infinito para o período da descida ou evolução, e ao contrário, em seguida deveria ser, continuando a expressão em posição invertida, menos infinito vai para menos y, vai para menos x, vai para gama, vai para beta, vai para alfa, vai para mais x, vai para mais y, vai para mais infinito para o período da subida ou evolução. Em outras palavras, o desmoronamento das dimensões teria sido muito mais vasto do que possamos perceber em nosso universo, ou seja, um desmoronamento cujos dois termos extremos estão situados, como é lógico, no infinito, que é a dimensão do tudo uno Deus, de onde tudo derivou e para onde tudo volta.
A grande síntese desenvolve esta segunda parte do ciclo para fases gama, beta, alfa, que são as que mais interessam ao homem e ao seu universo. Mas, agora podemos compreender como esses limites se dilatam ao infinito, e como o que é chamado a lei de criação, no sentido comum, se refere apenas ao homem, pois exprime somente uma das fases da queda, isto é, da série das criações sucessivas, como explica a grande síntese. Temos assim no polo mais infinito, o sistema em sua plenitude, ao passo que no polo menos infinito, temos sua completa destruição, no negativo, que se verifica na plenitude do antissistema. Ou seja, temos na extremidade mais infinita a ordem perfeita, que no extremo oposto menos infinito se transmudou, no período de involução, em caos, com a destruição completa da ordem do sistema. E ao contrário, tornando a subir o caminho do período de evolução, chegamos, do extremo menos infinito do caos completo, à ordem perfeita da extremidade oposta, mais infinito. Assim, no circuito de todo o ciclo de queda, os dois períodos da destruição e da reconstrução se compensam e equilibram e o segundo período anula o primeiro. Somente assim o plano de a grande síntese fica perfeitamente compreensível até mesmo em suas origens e em suas últimas consequências. E só agora, depois que esgotamos o tema do volume Deus e Universo, podíamos chegar a uma visão global do tudo no Deus. De acordo com as duas expressões expostas aqui acima, que vão de mais infinito a menos infinito, período de involução, e ao contrário de menos infinito a mais infinito, período de evolução, podem os dois períodos ser sintetizados, sob o ponto de vista do estado que atingiram, em seu ponto de chegada, nas duas seguintes expressões: limite delta igual a S menos infinito. T vai para max I. Limite delta igual a S mais infinito. T vai para max E. A primeira fórmula pode ser lida assim: no limite do universo, ou sistema de universos, delta, a substância, S, através do tornar-se ou transformismo fenomênico, acabou, no instante, T, máximo final, max, no semiciclo ou período involutivo, I, ou inicial do semiciclo ou período evolutivo, por encontrar-se toda no estado de infinito negativo, menos infinito. A segunda fórmula pode ser lida assim: no limite do universo, ou sistema de universos, delta, a substância, S, através do tornar-se ou transformismo fenomênico, acabou, no instante máximo final do semiciclo ou período evolutivo, T vai para max I, ou final também de todo o ciclo, instante que tudo apresenta reconstituído no estado inicial, por encontrar-se toda no estado de infinito positivo mais infinito. A primeira fórmula exprime-nos o estado alcançado pela parte decaída, do terceiro aspecto do tudo uno Deus, o Filho, no fim da primeira metade do ciclo, quer dizer, período de descida involutiva, ou seja, no estado totalmente negativo, isto é, de completa destruição do sistema no caos do antissistema, menos infinito. A segunda fórmula revela-nos o estado alcançado pela referida parte decaída, no fim da segunda metade do ciclo, quer dizer, período de subida evolutiva, ou seja, no estado totalmente positivo, isto é, de completa reconstrução do sistema em sua ordem mais infinito. Unem-se assim as duas expressões, exprimindo as duas metades do mesmo ciclo. A primeira, que pode chamar-se a fórmula da queda ou destruição, completa-se com a segunda, que se pode chamar a fórmula da reconstrução. Dão-nos assim as duas expressões a imagem sintética das duas metades inversas e complementares de todo o ciclo. A primeira, partindo de mais infinito, mostra-nos seu ponto de chegada em menos infinito, e ao contrário, a segunda nos mostra como conclui seu caminho, que vai de menos infinito, seu ponto de partida, até mais infinito, seu ponto de chegada. Fica assim expresso o ciclo completo,
que foi formulado mais acima. Mais infinito vai para menos infinito mais infinito. Sistema vai para antissistema vai para sistema. Tudo termina em mais infinito, de onde havia partido, e as duas fórmulas, a de ida e a de volta, se fundem numa só. A segunda, que pode chamar-se a fórmula resolutiva do universo, completa e fecha o ciclo. Assim o princípio e o fim chegam a sobrepor-se, o ciclo fecha-se sobre si mesmo e, após este parênteses de imperfeição, permanece imutável a perfeição. E Deus sempre é, no antes como no depois, nunca mudou e não pode mudar, em sua perfeição. Antes de deixar a contemplação desta visão, observemos outro aspecto seu. Já notamos como se reproduzem, nas três fases do procedimento do nosso agir, os três momentos, espírito, energia e matéria, que constituem o ciclo da queda e reconstrução. Toda a nossa atividade criadora, no trabalho, segue estas três fases. Primeiro um pensamento que concebe e projeta a ação, fase espírito. Depois uma vontade que executa aquele pensamento, que, de outro modo, permaneceria sem atuação, ou seja a ação que cria, fase energia. Enfim, uma forma concreta na qual se imprimiu a ação e o pensamento se exprimiu, fase matéria. O primeiro modelo deste fato, que repetimos a cada momento, foi criado pela queda. Podemos deste modo, ter uma explicação para tudo isso e conhecer a razão profunda do motivo pelo qual a técnica de ação, no ser humano, tem assumido precisamente essa forma, e não outra qualquer. Mas a visão mostra-nos uma correlação ainda maior. Vejamos uma correspondência entre os três momentos ou aspectos da Trindade: Espírito, Pai, Filho, e as três fases do ciclo da queda e da subida. De fato, três são as etapas do processo involução ou evolução: espírito, energia e matéria. Em ambos os casos, temos, na primeira fase, a concepção, na segunda a ação, na terceira a criação realizada. Em ambos os casos, em primeiro lugar a obra é concebida, depois executada, e finalmente realizada na forma desejada. É evidente, pois, o seguinte fato: no ciclo de queda ecoa o motivo da criação, mas em posição invertida, ou seja, ao invés de se chegar à verdadeira criação dos espíritos, no terceiro aspecto da divindade, o Filho, chega-se a uma pseudo-criação invertida na matéria, aquela que o homem chama criação. Constituído o primeiro modelo da Trindade, não se podia sair dele, e com efeito ele retorna, ainda que invertido, permanece sempre o mesmo. Temos assim uma criação às avessas, que é uma corrupção da substância, e que não é construção, mas destruição, uma criação de que não nasce o espírito, mas a matéria. De fato, não podemos compreender a fundo nosso universo senão como uma inversão ao negativo, da verdadeira criação, pois esta, para poder ser logicamente atribuída a Deus, deve ser perfeita e espiritual. Podemos compreender assim a primeira origem da estrutura trifásica do fenômeno da queda, e a razão pela qual assumiu essa forma. Mostrando-lhe a marca recebida do primeiro modelo, o da Trindade da Divindade. Mesmo na queda, o primeiro momento é o espírito, como era o primeiro aspecto da Trindade, a concepção. O segundo momento é a energia, como era o segundo aspecto da Trindade, o Pai ou Verbo, a ação. O terceiro momento é a matéria, como era o terceiro aspecto da Trindade, Filho, a criação realizada. Mas se essa estrutura do fenômeno da queda nos mostra refletida em si, a Trindade do Tudo Uno Deus, ela não a oferece em posição invertida, que, ao invés de concluir com a criação, conclui com a destruição. De modo que a Trindade trifásica da queda é apenas uma imagem contrafeita, de valores corruptos, bem diferente dos da primeira Trindade perfeita. Enquanto que o terceiro momento desta pode ser figurado como uma esfera de luz, em que triunfa a lei e o sistema, em que se realiza o pensamento e a vontade de Deus,
O terceiro momento da trindade da queda pode figurar-se como uma esfera de trevas, em que triunfa a revolta e o antissistema, em que se realizou o pensamento e a vontade de Satã. Com isto, as duas visões contempladas nos dois volumes A Grande Síntese Deus e Universo, aparecem fundidas numa visão única, dando-nos num só golpe de vista o quadro completo de uma síntese maior, que engloba todo o problema do conhecimento. Fica com isto esgotado, pelo menos até que cheguem novos fatos espirituais e mais profunda maturação, o atual trabalho inspirativo. A visão apareceu completa em suas linhas mestras. Observamo-la e a registramos aqui. Mudemos, agora, a engrenagem mental, os métodos de investigação e os pontos de vista. Desçamos dos remotos planos da intuição. Retomemos a psicologia dos seres racionais comuns, que observam e duvidam, e com ela continuemos o nosso trabalho. Analisemos com a mente fria, à maneira de positivistas descrentes, os resultados obtidos, procedendo pela lógica pura, desconfiando e controlando, em busca de provas. Segunda parte. Análise crítica. Capítulo 5. Orientação. A visão apareceu completa. Registramo-la na primeira parte, e temos o manuscrito sob os olhos. Podemos agora relê-lo, com outra forma mental. Examiná-lo-emos nesta segunda parte à luz da razão, com a psicologia da análise e da crítica, que diverge fundamentalmente do estado de inspiração. Agora vamos nos transformar em incrédulos a quem é lícito toda a discussão e toda a dúvida, para enfrentar a teoria exposta, agora submetida a uma ação de controle racional, necessário para provar sua veracidade. Se ela corresponder aos fatos e for por eles confirmada, poderemos aceitá-la, declarando que a inspiração viu efetivamente a verdade. Se assim não for, temos obrigação de não aceitar essa teoria. Por aí se vê até que ponto trabalhamos sem preconceitos nem dogmatismos, sem preocupar-nos de chegar a esta ou aquela conclusão, sem antepor a pesquisa, totalmente desapaixonada, as teorias desta ou daquela escola ou religião. Esta posição de absoluta imparcialidade, pela qual nós mesmos procuramos demolir, com dúvidas, os resultados de nossa inspiração, é a única a nos dar a garantia de ter visto uma verdade, garantia indispensável, se quisermos atingir resultados positivos, sem cair na fantasia. As probabilidades de erro são muitas, no terreno da metapsíquica onde nosso espírito trabalha, e ainda conhecemos pouco a sua estrutura e funcionamento, para podermos julgar com segurança os seus produtos. Para o homem, a alma humana é ainda um abismo desconhecido, onde se movem forças de que não sabemos a origem nem as possibilidades. Enquanto não submetermos os resultados das operações do espírito a severo controle positivo, a ciência tem o direito de não os tomar a sério. De nossa parte, esta análise crítica dos resultados de nossa inspiração leva-nos a resultados jamais alcançados no terreno teológico em que, agora, se aventuraram as nossas indagações. Entendemos por teologia a ciência das coisas de Deus, a que enfrenta os problemas máximos do conhecimento, situados no absoluto. Teologia pertencente a todas as religiões na medida em que se ocupam das coisas de Deus. Pois bem, neste campo, inatingível para a ciência, poderemos chegar a conclusões positivas, alcançadas mediante um controle racional até chegar às provas, em nosso mundo, das verdades descobertas por inspiração, as quais, de outra maneira, escapariam no absoluto. Obteremos assim um plano de teologia demonstrada, e esta, baseando-se em provas encontradas em nosso mundo, tem o direito de ser levada em consideração mesmo pelos racionalistas positivos. Estes resultados, nós oferecemos a todos, imparcialmente, seja as várias religiões, a filosofia ou a ciência. A solução dos problemas máximos interessa a todos. Subir o monte do conhecimento representa uma conquista para todos os homens.
Levantar o véu do mistério é a grande aspiração e o maior progresso. Oferecemos o produto genuíno de nossa pesquisa, que é inspirativo e racional ao mesmo tempo. Cada um usá-lo-á da forma que lhe for mais útil. Nossa pesquisa é absolutamente desapaixonada. Nossa única finalidade é conhecer as causas primeiras, de que derivou a gênese e estrutura de nosso universo, e não é, de modo algum, defender a prioristicamente esta ou aquela religião. Iniciamos as pesquisas sem saber aonde chegaríamos nem quais seriam as conclusões. Provavelmente, agindo desta maneira, descontentamos a todos, pois cada um procura mais achar provas em favor do próprio grupo, do que descobrir a verdade. Mas, em compensação, achamos a resposta a muitas perguntas que estavam em suspenso sobre nossa cabeça. Isto é o que vamos explicar nesta segunda parte. Enfrentemos, pois, a visão, para verificar se ela resiste às várias objeções e se as nossas dúvidas poderão destruí-la. Devemos, por isso, ser sinceros e honestos, mesmo nas dúvidas. Devemos ser impelidos apenas pelo desejo de conhecer a verdade, prontos a sacrificar, a ela, todos os nossos preconceitos, a render-nos sempre à evidência, todas as vezes que ela surgir. Não podemos antecipar as conclusões da pesquisa e obrigar-nos a repelir esta ou aquela verdade, apenas pelo fato dela ser contrária a certos princípios que ainda não estão demonstrados. Quem está na fase da pesquisa sabe que pode chegar a qualquer conclusão e deve estar pronto para qualquer surpresa. Por isso, temos de ser pesquisadores sinceros, que amigavelmente se ajudam no mesmo trabalho de indagação, e não polemistas que procuram sobrepor-se, esforçando-se cada um por impor ao outro a própria verdade. Para nós, situados no relativo, as perspectivas são diferentes. Dessa forma, não só as verdades são relativas à posição particular de cada um, como também são progressivas, ou caminham em evolução, e são conquistáveis por aproximações sucessivas. Por isso, os verdadeiros pesquisadores, sabendo disso, não fazem polêmicas, mas pelo contrário, ao invés de procurarem eliminar-se mutuamente, como num combate de esgrima, buscam o caminho da compreensão para colaborar, combinando as próprias visões particulares para alcançar uma visão de conjunto sempre mais vasta. Por estas afirmações se compreende quanto esteja afastada de nós a ideia de proferir afirmações catedráticas, em tom de autoridade. Explicamos tudo isto, porque o objetivo destas pesquisas é também mostrar o método evoluído com que elas devem ser conduzidas, e porque este estudo quer ser também uma escola de arte de pensar de acordo com uma técnica mais produtiva. O sistema de querer vencer polemizando, ou seja, usando as palavras e os argumentos como armas e projéteis, para esmagar o inimigo, é o sistema do homem primitivo, que instintivamente ainda adota os métodos da guerra, para ter razão contra os outros. Nos planos mais elevados, não é o vencedor, o mais forte em dialética, mas o que, usando da mais simples sinceridade, convence porque demonstra que descobriu desapaixonadamente maiores verdades e sabe dar as provas necessárias. Ora, a descoberta da verdade pertence a quem vive nesses planos mais altos e usa seus métodos. Os evoluídos sabem fazer bem as guerras e vencê-las, sendo muito fortes no terreno da luta pela vida, mas são impotentes diante do problema da busca da verdade. É preciso compreender este princípio geral, de que a verdade não se conquista, como as coisas humanas, pela força ou pela astúcia, mas sim pelo amor. A verdade está escrita, fechada no pensamento de Deus, e só se revela a quem mereça conhecê-la, porque esse dará garantia de saber usá-la bem. A ele a verdade abre suas portas e se deixa conquistar pela sinceridade e pureza de intenções, pela humildade do pesquisador e pelo desejo de conhecê-la para o bem. Quando aparece o contrário, ou seja, o orgulho de apoderar-se da verdade para explorá-la e impô-la ao próximo, quando transparece na busca em sinceridade, o egoísmo,
As segundas intenções, a verdade que é constituída por inteligentes correntes de pensamento, recusa-se e fecha as portas ao seu conhecimento. A verdade se esconde dos involuídos, porque estes a usaria mal e portanto devem ser dele excluídos até que tenham atingido, vivendo e lutando, o necessário amadurecimento. Por conseguinte, quando deparamos com quem queira impor a própria verdade, vendo no próximo antagonista serem derrotados, ao invés de neles encontrar colaboradores que lhe possam apresentar novos e inéditos aspectos, então, podemos dizer que este não só descobrirá pouco da verdade, mas também demonstra nada ter compreendido a seu respeito, apenas pensa poder pregar só por tê-la aprendido dos outros. Tudo isto pelo fato de procurar impô-lo ao próximo. A verdade se entrega a quem ama, e quem ama procura a unificação com os seus semelhantes, e não o domínio sobre eles. Isto porque a verdade está em Deus, e só podemos nos aproximar de Deus pelos caminhos do amor, ou seja, unindo-nos fraternalmente ao próximo. Quem assim não procede, mesmo quando prega a verdade em nome de Deus, só consegue afastar-se dela e de Deus. Portanto, com a agressividade polemística não se difunde nem, muito menos, se descobre a verdade. Antes, pelo contrário, ela se sufoca e se nega, pois tudo que não é amor não pertence ao sistema, mas ao antissistema. A nossa finalidade, pois, deve ser única, a de chegar a conhecer a verdade. Com o máximo respeito para com tudo já dito pelas religiões e filosofias, somos obrigados a enfrentar sozinhos, para resolvê-los, os problemas que elas não enfrentaram nem resolveram. A lei de Deus rege todos os fenômenos e não há religião nem filosofia que lhe possa alterar o funcionamento. Tanto no mundo espiritual como no material, há fatos positivos que como tais a todos se impõem, independentemente de nossas crenças. Galileu não podia impedir que a Terra girasse em redor do Sol, fazendo o Sol girar em redor da Terra, só porque a Bíblia podia fazer supor que assim acontecesse. Da mesma forma não se poderá impedir que a reencarnação seja verdadeira, só pelo fato do catolicismo sul-americano a combater. O catolicismo europeu nem sequer se interessa por isso e não a combate. Assim também não se pode impedir que a teoria da queda dos anjos se nos apresente com grande possibilidade de ser verdadeira, só pelo fato de vários espiritistas brasileiros não a aceitarem, por ela parecer de origem católica, sem saberem que os teólogos de Roma seriam os primeiros a condenar o nosso ponto de vista, pois a teologia clássica os orienta de modo completamente diferente. Infelizmente, sobre estes problemas e suas soluções apoiaram-se numerosos interesses materiais e morais de casta, que para defender-se criam obstáculos a cada passo, como trincheiras no caminho do pesquisador. A este não é pedida, de modo algum, a verdade, que pouco interessa, porque já julgam em suas mãos, mas pedem-lhe se filiar ao próprio grupo, para fazê-lo crescer. Assim, o pesquisador sem preconceitos é constrangido a esbarrar a cada passo do seu caminho, com as estradas transversais, onde está escrito, local ocupado, aqui não se passa. Mas, isto está perfeitamente justificado, porque o mundo está organizado segundo o tipo médio normal, mais precisando de chefes que o dominem e o domem, do que de compreensão e liberdade para poder realizar investigações, a fim de chegar ao conhecimento da verdade. Por isso, a resposta ao nosso esforço de investigação não foi discutir o problema em si, para saber como de fato se passavam as coisas, mas foi, sobretudo, para cada grupo, saber se as conclusões concordavam ou não com princípios seus, em caso afirmativo, declarando-as ótimas, em caso negativo, condenando-as. As necessidades da mentalidade corrente parecem ser diferentes. O que se pretende a qualquer coisa nova que surja, é enquadrá-la num dos muitos padrões já existentes para catalogar todas as coisas humanas. Esta é, com efeito, uma das características do ser situado no antissistema,
de conceber tudo dividido e de querer ou fixar essas suas divisões em categorias separadas e contrastantes. A criatura situada no antissistema não concebe uma ideia senão em posição de antagonismo com outra oposta à sua. Por isso, a principal preocupação de muitos que acompanham estes estudos é saber, em primeiro lugar, a que religião ou corrente humana pertencem, naturalmente, para formar grupos e agredir os que se acham do outro lado. E é incrível a desilusão, quando não acham nada disso. Seu sentimento é quase de desgosto, diante desta estranha linguagem de imparcialidade e universalidade, num mundo fundamentado em outros princípios. Linguagem que dá, a quem vive de lutas, com a psicologia correspondente, um sentido de inutilidade, como de ecletismo vazio e passatempo para diletantes. Mas, perguntamos, como é possível excluir a priori esta ou aquela filosofia ou religião, garantir que não possa haver, no campo alheio, um pouco de verdade, só porque não está em nosso campo? Como negar que outro aspecto da verdade possa ser talvez o mesmo que nos falta para completar a nossa? E como não admitir também que, mesmo no campo alheio, possa faltar outro aspecto da verdade, e seja este justamente o que não possuímos? A voz de todas as coisas é tão grande e rica, a presença do pensamento de Deus é tão universal no todo, que cada um terá visto, por certo, algo da verdade. Num mundo onde tudo é relativo, como admitir estar a verdade toda de um lado, e nada do outro? Como é possível acreditar que a verdade esteja toda exclusivamente do próprio lado, e o erro sempre do lado oposto? Isto corresponde à psicologia de quem vive no plano da luta animal, mas não a de quem vive no plano mais evoluído, no qual deveria estar situado o homem. Dito isto, ou seja, esclarecidos os critérios com que procederemos em nosso exame, enfrentamos a visão. Eis-nos, pois, como incrédulos, mas incrédulos honestos. Portanto, devemos permanecer equitativos, sinceros, fraternos com todos. Como incrédulos, temos direito de perguntar: será verdadeira esta teoria? Como tais, temos de partir da dúvida, para somente aceitar o que ficar provado. Mas, embora honestamente imparciais, não podemos deixar de reconhecer verdadeiro o que sinceramente nos convence. Ora, a razão pela qual estou desenvolvendo e aceitando a teoria da queda, não é tanto por um ato de fé cega nas origens inspirativas da mesma, quanto pelo fato dela resolver muitas das minhas dúvidas, explicando muitos fatos e solucionando muitos problemas, num quadro orgânico e harmônico, reconduzindo tudo à unidade e ao mesmo tempo satisfazendo as exigências da minha mente e do meu coração. Esta teoria me dá, de Deus, um conceito verdadeiramente grande e bom, que permanece tal apesar da maldade dos ruins dominarem nosso mundo humano. Nesse conceito, que busca afastar-se cada vez mais dos conceitos comuns antropomórficos da divindade, vejo triunfar a bondade, a liberdade, o amor, que o instinto irresistível me diz serem seus atributos. Além disso, a teoria me explica algumas coisas, que nem a razão, nem as religiões, nem a filosofia, nem a ciência sabem dar-me. Por exemplo, por que motivo nasceu a matéria? Com isto pergunto não só de que nasceu a matéria, mas porque nosso mundo assumiu a forma de matéria. E mais, porque existe a evolução. E porque ela progride da matéria para o espírito. Porque esse telefinalismo na evolução, e não o outro, e porque a evolução assumiu esta e não outra forma e direção. Mas ainda, que é a vida? E porque em nosso mundo existe o contrário, a morte. E, se Deus é perfeito, donde nasceu e como se justifica entre nós a imperfeição, o erro, o mal, a dor etc. Como podem as trevas ter nascido da luz da nossa vida, e tantas negações do existir, quando a suprema qualidade de Deus é afirmação? Poder-se-ia responder que esse Deus é uma nossa projeção antropomórfica no vazio,
pois nelas se idealizam as aspirações humanas de perfeição, sabedoria, poder, liberdade, amor, vida, alegria, etc., em compensação da carência, em nós, dessas qualidades que desejamos, porque nos fariam felizes. Mas, então, poder-se-ia replicar: a vida não tem finalidade. Por que lutar e sofrer tanto, se não em vista de um amanhã melhor? A natureza humana tem exigências psicológicas, ânsias instintivas que não se podem obrigar a calar. Não podemos aceitar as sutilezas filosóficas que tudo destroem, sem nada criar. Além disso, como podemos dizer ser esse conceito de Deus uma criação nossa, inconsciente, alcançada para personificar nossas aspirações num ser supremo que as satisfaça todas, endireitando assim a nossa posição de emborcados na tristeza da imperfeição, se ao contrário poderíamos também crer ser essa criação justamente o efeito de um desejo de compensação e de soerguimento devido à queda. Então, não seria mais o homem que criaria um Deus de acordo com uma imagem tirada do emborcamento da própria imperfeição, mas seria o homem uma corrupção da perfeição de Deus, um ser decaído, que anseia por voltar à perfeição perdida. São muitas as objeções à teoria e algumas parecem insuperáveis, mas iremos destruí-las uma a uma. Dúvidas foram propostas por outros ou por mim mesmo criadas. Olhamos melhor para a visão, focalizando melhor os pormenores, vemos que bastava observar com mais exatidão, para responder às nossas perguntas e solucionar as nossas dúvidas. Elas apareceram porque ainda não havia sido visto tudo, e tudo se resume em esclarecer melhor, iluminando os pontos obscuros, que permanecem imprecisos. Mas em sua primeira visão de conjunto, apresenta-se-nos a teoria com as características da organicidade e unidade, com grande poder de enquadramento dos fenômenos de toda a espécie, desde os da matéria inorgânica, até os da vida e do espírito, dos fenômenos atômicos aos sociais e morais, reduzindo a um só sistema a infinita multiplicidade de nosso relativo. E sem dúvida, uma das maiores aspirações da alma humana é a das grandes unificações. Fazer de tudo num só organismo, que não só funciona mas progride através deste seu funcionamento para um fim único, exato, satisfazendo a lógica, o sentimento e os anseios mais instintivos e profundos da alma humana. Tudo isso convence a mente e sacia a alma. Diante desses resultados, não posso deixar de perceber um sentido de fome satisfeita, fome de conhecimento que orienta a própria vida. É a saciedade do homem que, após haver atravessado as filosofias, as ciências, as religiões, pedindo a todos a explicação de tantos mistérios, finalmente a achou por outro caminho persuadindo-se, e agora vê claramente. E a satisfação é tanto maior, quanto essa clareza é comunicável e pode saciar tantos outros famintos e orientar tantas outras vidas, ainda perdidas nas trevas, por falta de uma visão clara e convincente do porquê das coisas, da vida e de seus objetivos. A filosofia caminha por sua estrada, e o mesmo faz a ciência e também as religiões. Cada um segue seu caminho e ignora o dos outros, quando até não o combate. Cada religião inimiga da outra, cada filosofia diferente da outra, cada cientista aplicado a um setor particular do saber. Todos divididos, atentos a visões parciais, fechados na terminologia e nos conceitos de sua propriedade, de que são vigilantes guardas. O conhecimento humano apenas nos oferece aspectos particulares, incompletos, perspectivas limitadas, isto, diante daquela maravilhosa unidade, a qual nossa alma sente que tudo deve reduzir-se, por necessidade lógica e por instintivo desejo do espírito. Confesso que uma das maiores admirações, quando nasci na terra, ao sentir-me vivo nesta veste corpórea, foi para mim a de verificar quão pouco de positivo o homem sabia, em relação aos maiores problemas, dos quais tudo deriva em última análise, depende a própria vida e cada ato seu.
Não compreendia como se pudesse agir sem conhecer, só com fundamento nos instintos, não se sendo orientado de forma positiva, clara e segura, em relação aos efeitos do próprio comportamento. Então, para poder viver, tive de buscar eu mesmo, o alimento para mim indispensável. Isto porque não sei conceber como se possa viver sem compreender. Assim, conquistar o conhecimento, coisa para mim indispensável, foi o maior trabalho de toda a minha vida e este é o melhor fruto que agora, no fim do meu caminho, posso oferecer, a fim de servir de alimento a todos quantos, como eu, tenho esta fome, que bem sei quanto é tremenda, para quem a sente. Ofereçamos, pois, a fim de que os outros se saciem, o fruto maduro de nossas investigações. A ideia é oferecida, não imposta. Ofereço-a como a minha verdade, sem pretender que possa ser a verdade de todos. As formas mentais são diferentes e podem ocorrer para outras formas mentais outras formas de verdade. Não obstante, existirem no mundo formas mentais semelhantes. Pode acontecer, então, que estes homens encontrem, nessa exposição, a verdade adaptada a eles, os convence e satisfaça. Para estes, tal como experimentei, será grande satisfação achar o que buscavam. Essa compreensão ocorre espontaneamente entre os espíritos do mesmo grau de evolução, sintonizados por afinidade de tipo biológico, ao longo do mesmo canal de especialização de trabalho. Que o pensamento humano não se move por acaso, é um fato. Mesmo a compreensão entre homens e a difusão das ideias depende de leis precisas, contidas nas teorias que estamos expondo, teorias que tão profundamente penetram em nossa vida, pois as estamos vivendo, no momento mesmo em que lhes estudamos a estrutura. Estamos aplicando-as enquanto observamos para ver como funcionam. Não se poderia exigir maior prova da verdade de nossa visão. Nas próprias coisas, em seu funcionamento e desenvolvimento, há uma lógica que constitui um caminho já traçado, que não se pode deixar de seguir. Nenhum fenômeno ocorre ao acaso, mas sempre de acordo com uma sua lei que o guia e individualiza. Assim, o desenvolvimento de cada processo lógico tem uma lei sua, como a tem o desenvolvimento de cada processo dinâmico, ou químico, ou orgânico, etc. Em cada fenômeno as causas continuam em seus efeitos até as conclusões. Nenhum momento do tornar-se universal se move por acaso, loucamente, mas dentro de margens que lhe disciplinam o transformismo, coordenando ao de todos os demais fenômenos, no seio do funcionamento do grande organismo do todo. Então, todo o nosso esforço de pesquisa, quer na fase inspirativa, quer nesta de análise crítica, e todo o nosso pensamento como a nossa própria vida, funcionam e se desenvolvem dentro destas leis que tudo guiam e dirigem. É por esta razão que, ao mesmo tempo que estamos julgando a teoria, nós a estamos aplicando e vivendo, pois, ela é justamente a demonstração dessas leis, levada até a forma mental humana. Neste momento em que estou escrevendo, e depois, no momento em que o leitor estiver considerando estes conceitos, estamos todos aplicando estas leis e a teoria que as explica. Todos nós vivemos e funcionamos, em cada pensamento nosso ou ação, envolvidos no seio de um sistema de conceitos e de forças, verdadeiro organismo, em função do qual existimos, em função de tudo o que existe. As normas de nosso pensamento, mesmo nesta fase racional de análise crítica, de acordo com o nosso atual plano de evolução e o grau de amadurecimento atingido, para todos nós que aqui estamos pensando, quer na posição de escritor, quer na de leitores, essas normas já estavam contidas na lei que dirige. O que fazemos, apenas, é aplicá-las, neste momento, segundo princípios que não podemos admitir tenham nascido agora para nós, nem tenhamos sido nós a criar, da mesma forma que a visão percebida pela intuição não representa em si nada de novo, senão o eterno funcionamento do todo. De novo, ela apenas representa o fato de que, neste momento,
conseguimos vê-la e registrá-la. Se pensarmos, se julgarmos, se aceitarmos ou não, tudo sempre será em virtude dessas leis. É assim a própria estrutura lógica de toda a teoria de que estamos tratando aqui, o que constitui uma necessidade racional que nos liga, nos constrange a chegar a certas conclusões, impondo-nos a aceitar ou não. O pensamento de todos não pode deixar de estar enquadrado automaticamente no pensamento universal, do qual constitui justamente um momento. Nossas liberdades de pensamento são relativas, contidas em margens assinaladas na estrada, guiando o incerto caminho de nossa ignorância em direção à ordem da lei, dentro da qual são permitidas apenas oscilações no relativo. Estudando, portanto, essas leis e a teoria que as explica, ao mesmo tempo em que a discutimos, demonstramos a existência de um organismo e percebemos que fazemos parte dele, chegando a ver em que ponto estamos situados. Assim, a construção teológica e filosófica aqui exposta, não é um edifício de conceitos, criado pela mente de um pensador que projeta a sua personalidade, elevando ao sistema uma forma mental particular sua. Não é somente uma construção teórica, mas é o funcionamento vivo do todo, observado enquanto está funcionando, enquanto nós mesmos funcionamos dentro dele. Para compreender o assunto, tivemos de colocar-nos em dado ponto da escala evolutiva da subida, que reequilibra a descida evolutiva. A própria visão não pôde dizer-nos nada, além do que podíamos compreender, de acordo com o amadurecimento de nosso espírito. A própria visão foi apenas um novo passo para aproximar-nos um pouco mais da compreensão do pensamento de Deus. Aproximação devida à conquista atual de um novo degrau de evolução por parte da humanidade, no início do terceiro milênio. É a teoria contida na visão que nos explica o seu significado, a razão pela qual chegou a nós neste momento e o que estamos fazendo agora. Em outras palavras, o pensamento torna-se cada vez mais caótico, desordenado e ilógico, quanto mais evolui, aprofundando-se no antissistema, e se torna cada vez mais ordenado e lógico, quanto mais evolui, subindo para o sistema, ou seja, para Deus, o seu centro. É lógico, pois, que a evolução traga uma ordenação sempre maior do pensamento no ser que evolui. É natural que, quanto mais o pensamento se aproxima da fonte, Deus, tanto mais esse pensamento adquire suas qualidades de ordem e de logicidade. Esse conhecimento, chegando neste momento de amadurecimento evolutivo, representa a reorganização do pensamento, correspondente a esse grau de evolução. Esta nova visão do cosmos representa uma reconstrução pequena em nosso espírito, daquele conhecimento que o ser possuía outrora, antes da queda. Desse modo, com evolução, aperfeiçoar-se-á cada vez mais o nosso modo de conceber e de raciocinar, e a humanidade, tal como já caminhou tantos passos no passado, tantos outros caminhará ainda no porvir. É verdade que estamos situados no antissistema, no qual ruiu a ordem do pensamento perfeito. Mas o pensamento ali permaneceu latente, desorganizado, mas não destruído, e está à espera do ser reconstruído com o nosso esforço, à medida que o nosso amadurecimento evolutivo puder permiti-lo. Devemos reconhecer no todo, não faltar o conhecimento. Só a nós ele falta, faltando menos aos mais evoluídos e mais aos menos evoluídos. A ignorância é fruto da queda, que se anula com a subida. Estamos, justamente, realizando esse trabalho de anulação da ignorância. Parece-nos movermos ao acaso e por tentativas, devido à nossa ignorância e, relativamente a nós, é verdade. Mas na ordem de Deus já estão assinalados os planos da subida e a posição do ser, mesmo no que respeita ao conhecimento, ao longo desses planos. Em nossa agitação confusa, não podemos seguir outro caminho senão o que já foi traçado. Dessa forma, de fase em fase, a nossa mente se abre, como uma flor na primavera, ou uma criança que cresce.
Estes nada sabem da lei de Deus, e no entanto a estão vivendo e aplicando. Todos, sábios e ignorantes, obedecem, embora mais ou menos conscientemente, ao irresistível impulso determinado por Deus, e, queiramos ou não, vivemos a sua lei. Mas, a maravilha da evolução consiste em que, quanto mais o ser se eleva e, portanto, conhece e se orienta, tanto mais compreende a bondade da lei de Deus e a utilidade de obedecer-lhe. Então, a obediência forçada, como deve ocorrer para um inconsciente, a uma lei determinística, transforma-se em obediência livre e convicta, como deve ser para quem sabe. Obediência a uma lei que vence não por constrangimento, mas por convicção. É natural que, subindo para o sistema, reapareçam todas as suas qualidades, e desapareçam as qualidades opostas, próprias do antissistema. Concluindo, se no próprio momento em que estamos discutindo a teoria, a estamos aplicando, isto quer dizer que ela satisfaz a este primeiro controle, em contato com os fatos. Esta é a sua primeira confirmação. Esta teoria indica-nos o ponto de chegada e a direção de nosso caminho, o nosso estado futuro, cujas causas, que nós mesmos estamos vivendo, estão em ação em nosso presente. As abstrações da visão permanecem, assim, coligadas com nossa realidade cotidiana, no qual, desse modo, a teoria encontra nova confirmação. Mas a nossa análise crítica não pode esgotar-se com tão pouco. Outras dúvidas e objeções ainda teremos de resolver. E tudo servirá para esclarecer melhor, com minúcias cada vez maiores, o conteúdo da visão. Entretanto, ela não pretende esgotar até o fundo o conhecimento, mas apenas levar-nos a um grau mais elevado do mesmo, proporcionado ao nosso grau de desenvolvimento. Indica-nos a meta final, a reconstrução do sistema do qual decaímos, pondo-nos diante dos olhos o modelo do edifício a ser reconstruído. Dessa forma, o nosso trabalho não permanece mais abandonado às tentativas da incerteza, filha da ignorância, nem constitui uma criação deixada ao acaso ou às nossas pobres diretrizes, uma criação no novo. Ao contrário, seguimos um plano que vemos, pois se trata da fiel reconstrução do que já existia no sistema antes da queda e com ela demoliu-se. O trabalho do homem é traçado, por isso, com lógica e enquadrado no funcionamento do todo, porque o ponto de partida indica qual é o ponto de chegada e a coincidência de ambos. Se estas são as vantagens práticas da visão, devemos também delinear os seus limites. Sem dúvida ela abriu a nossa mente a horizontes mais vastos. Mas tudo permanece em relação com o nosso atual grau de evolução, que, se permitiu uma superação dos limites do passado, por sua vez nos coloca outros, para além dos quais, em nosso estado atual, a visão não dá resposta. Assim, não podemos saber o que poderá ter ocorrido ou o que poderá ocorrer, além da criação dos puros espíritos. Sabemos apenas não poder negar a Deus a possibilidade de transformar-se mesmo segundo outros sistemas e tipos de criação. E ainda mais difícil seria responder a quesitos mais afastados, como por exemplo, por que Deus existe? Por que Deus é trino? Por que quis assumir 3 formas, e não 2 ou 4? Podemos apenas saber que é assim, porque é assim. Chegados às causas, queremos saber as causas das causas, mas temos de deter-nos num ponto em que devemos aceitar os fatos, axiomaticamente, como são, sem precedentes casuais. De tudo isso, a visão não nos diz as razões. Achamo-nos assim, também aqui, diante de limites que não podemos ultrapassar. A visão explica como foi feita a obra de Deus, mas não quais os desígnios de Deus. Neste terreno não explorável, não podemos aventurar-nos, pelo menos hoje, no grau atual de nossa evolução. Na análise crítica da teoria, não poderemos colocar estas indagações porque, uma vez que dizem respeito a um terreno situado além do limite de nossa compreensão, a visão não dá a elas, logicamente,
Nenhuma resposta. Capítulo 6. Deus Criador. Na primeira parte deste volume, expusemos a visão em síntese, tal como nos apareceu por intuição, em seu conjunto. Retomemos, agora, a observação adotando uma atitude